Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: quem são as duas sementes? Os religiosos aí fora dizem que Deus não predestinou o homem para a salvação. Eles dizem que isso é heresia. Por isso inventaram a doutrina do livre-arbítrio, dizendo que eles podem fazer a escolha de ser salvo ou não, que isso é problema deles. Então, meu amigo, vamos tirar essa dúvida hoje, fazendo a leitura do Evangelho da Graça, que é o Evangelho da Verdade pregada pelo apóstolo Paulo, que lhe foi revelada por Jesus Cristo. Vamos ver se a pessoa tem mesmo o livre-arbítrio e se ela pode mesmo decidir escolher ser o que ela quer, ser bode ou ovelha, se pode ser uma árvore que dá frutos bons ou se pode ser uma árvore que dá frutos maus. Mas de antemão eu posso dizer para você que as Escrituras provam que o que eles dizem não tem nada a ver com a verdade. Vamos ver em João 15,16 o que disse Jesus. Diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Jesus estava falando para os eleitos de Israel, que foi Ele que os escolheu, e que não foi os israelitas que escolheram Jesus como o seu Deus, e sim Deus que os escolheu. Então aqui fica bem claro que quem decide é Deus, não é você. Não é o homem que decide ser ou não ser salvo. Veja o que diz João 15,19. Se foste do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vamos ler agora Romanos, capítulo 9, do 6 ao 24. Acompanhe a leitura. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem todos descendentes de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Continuando, por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu que um de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamam. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Veja então, meu amigo, que nos versículos acima está bem claro que não é a escolha do homem ser ou não ser uma pessoa boa, ou seja, uma semente boa ou uma semente ruim. Isso vem de Deus, vem pela promessa, não é livre-arbítrio, é predestinação pelo propósito de Deus. Os crentes, eles não aceitam o que está escrito. Eles não creem, mesmo estando bem claro no Evangelho da Graça. Isso porque lhe falta entendimento. Eles tentam contradizer a palavra de Paulo e tudo que Jesus o revelou sobre o Evangelho da Graça. Sendo assim, isso é dizer que Deus é injusto. Não tem cabimento o que eles dizem.
estão todos com os olhos vendados. Continuando a leitura, versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça por parte de Deus? De modo nenhum. Saiba então, meu amigo, que quem falou isso foi Cristo. Paulo só escreveu. Continuando, versículo 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Então veja a clareza que mostra os versículos que foi lido acima. Deus é bem claro, dizendo quem manda e quem tem o poder sobre o homem. E tudo isso vem de Deus, não depende da nossa escolha, não depende de livre-arbítrio. Só Deus decide, pois Deus é Deus e não há outro além dele. Veja o versículo 22. E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Muito bem, meu caro ouvinte, aqui foram lidos Romanos capítulo 9, do versículo 6 ao 24. E fica esclarecido que não há livre-arbítrio, pois somos predestinados por Deus para ser do jeito que Ele quiser que sejamos. Então você vê que não somos nós que escolhemos ser o que somos, e sim Deus. Ele é que escolhe. O sistema religioso criou o livre-arbítrio para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador e se convertam em suas igrejas. Mas a Escritura diz que Deus escolhe quem Ele quiser, e isso não depende do homem. Portanto, existe duas sementes, e é Deus quem decide qual a semente boa e qual a semente má, quem é para a salvação e quem é para a perdição. Por isso existe o homem de Deus, escolhido por Deus, e o homem da perdição, que Deus diz que é o vaso para a desonra. Saiba então que a salvação é por graça, depende exclusivamente de Deus, não depende da decisão do homem. Deus se compadece de quem Ele quer, como está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Veja o que diz Efésios
capítulo 2, versículo 6. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja aqui neste versículo que diz que não depende da vontade de ninguém, só depende da vontade de Deus. É o que diz Efésios 1:5. E por que o sistema religioso insiste em dizer que um homem precisa se converter numa igreja evangélica ou qualquer outro tipo de denominação que eles abrem dizendo que é igreja? Isto é que é heresia por parte do sistema religioso, porque eles não sabem o que estão dizendo. Eles fazem isso simplesmente para que as pessoas fiquem presas em suas denominações, gerando renda para eles. Então saiba, meu amigo, que dizer que o homem tem livre-arbítrio é a maior mentira inventada na face da terra. Na verdade, o homem ele é predestinado por Deus. Ele depende só de Deus. E a salvação não é por obras, nem pelo que faz ou deixa de fazer o homem. É por Deus, e como Deus quiser que seja. Creio que agora deu para você entender que não existe livre-arbítrio, que a salvação é pela predestinação e escolha de Deus. E deu para você entender também que existe duas sementes, uma boa e uma ruim. A boa são os escolhidos por Deus, desde antes de nascer. E as ruins são os vasos feitos para a desonra, como diz Deus, no versículo que foi lido acima. Creio que agora você sabe quem são as duas sementes. Este é o meu recado de hoje. E para encerrar, eu deixo aqui o meu muito obrigado por assistir o meu vídeo. E peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.